Meus irmãos, nós já fizemos 3 aulas sobre o reino de Deus aqui. E as 3 primeiras aulas, elas tiveram um caráter mais teológico, mais histórico, fazendo um pano de fundo desde o começo, falando de Gênesis, desde o momento da queda, falando da aliança de Abraão e a aliança davídica. Porque, irmãos, Deus ele tem uma forma de trabalhar que, de uma maneira muito sábia, muito soberana, e Deus vai construindo. Isso é importante para a gente entender por quê. Não tem como, irmãos, nós sabermos tudo sobre Deus. Primeiro pensamento, tem que ficar claro para os irmãos. Ninguém sabe tudo de Deus. Absolutamente ninguém. Nem os maiores doutores da teologia, com doutorado, ninguém sabe tudo sobre Deus. Esse ponto tem que ficar claro. Talvez, irmãos, nós nunca, nem no céu, talvez saibamos tudo sobre Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele é infinito, ele é inesgotável. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, tudo que sabemos sobre Deus é o que estudamos na palavra. E tudo que estudamos na palavra, a Bíblia, ela é uma revelação, preste atenção, isso é teologia, irmãos. A Bíblia é uma revelação progressiva. O que é isso, pastor? Quer dizer que Deus foi se revelando aos poucos. Deus foi aos poucos mostrando quem Ele é, qual é a vontade dEle, como Ele opera, aos poucos, em cada página da Bíblia, de modo progressivo, o conhecimento de Deus foi sendo revelado. É por isso que no Antigo Testamento tem muitas coisas que ficam sem explicação e que a gente só vai entender quando a gente vai ao Novo Testamento. E isso é o que a teologia chama de revelação progressiva. E assim nós trabalhamos nossos estudos. Então, sempre a gente faz uma base, uma introdução, um pano de fundo, porquê daquele assunto, como ele começou. Agora, a partir desta aula, da 4ª aula, nós vamos entrar nos aspectos práticos da vida diária de alguém que está no reino de Deus. Talvez, irmãos, daqui para frente seja o mais importante desse estudo. Às vezes algum irmão pode perguntar, mas por que nós estamos estudando o reino de Deus? Primeiro, porque está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia nós temos que estudar, irmãos. Tudo que está na Bíblia, como crente, nós temos que estudar. Ah, mas eu não gosto muito dessa matéria. Meu irmão, está na Bíblia. Se você é um servo do Senhor, você tem que conhecer, você tem que saber. Isso é um primeiro argumento. Segundo, porque tem implicações práticas e reais que influenciam diretamente no nosso modo de vida. Bom, se eu sou um cidadão do reino, o que isso implica para mim? Como o Rei Jesus, que é o Senhor desse reino, espera que eu viva? Qual é o modo de viver neste reino? Então, irmãos, nesse sentido, nós vamos estudar nesta manhã, na aula 4, a alegria de fazer parte do reino e a missão de quem está neste reino. Esse é o nosso tema. Parou de funcionar. Simples assim. Lá tá? Ah, da hora. Estou viajando na maionese aqui. Sempre apanho desse negócio. Tá bom. Aqui. Agora aqui. Aí. Então, primeira parte. Nós vamos dividir o estudo hoje em 2 partes. A alegria de fazer parte do reino. E a segunda parte, a missão. A primeira parte, as bem-aventuranças. Abra aí para mim o texto bíblico. Em Mateus capítulo 5. Eu não coloquei ali, então eu vou até pedir para vocês ficarem com a Bíblia aberta, porque assim a gente consegue entender melhor.
Nós já estudamos aqui em outra ocasião, temos até uma playlist no nosso canal sobre as bem-aventuranças ou as beatitudes. E hoje eu vou passar pelas 8 mais rapidamente, porque a gente já estudou esse tema, mas dentro do contexto do reino de Deus, ok? Nesta aula, como se vê ali no nosso slide, nós veremos. Ele propõe, Jesus, as bem-aventuranças como um fim e nos define o caráter dos que são dignos da bem-aventurança. Em 8 beatitudes que podem, com justiça, ser chamados de paradoxo. E 2, ele descreve, ele quem? O próprio Rei Jesus, o dever como o caminho. Ele descreve o dever como o caminho e nos dá regras notáveis para este viver. Que nós vamos ver no final. Os discípulos são o sol da terra e eles são a luz do mundo. Muito bem. Veja lá, irmãos, eu coloquei aqui, deve estar bem ruim para os que estão mais atrás, mas eu vou lendo aqui, os irmãos vão vendo. Para a gente melhorar o nosso slide, irmãos, tem várias etapas, né? Primeiro tem que trabalhar na pessoinha que faz os slides. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente precisava de uma tela, né? Porque o fundo é escuro. Terceiro ponto é que a gente precisava de um projetor melhor também. Então veja que é progressivo também, assim como na teologia. Então os irmãos orem, né? Contribuam generosamente, que aí o diretor financeiro permite a gente comprar algumas coisas novas e aí fica melhor. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Jesus. Muito bem. Então, este sermão é uma resposta à pergunta que fora feita em Malaquias 3, versos 7. Antes da gente ler o texto que vocês abriram, eu pus aqui o Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Isso aqui é Deus falando. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que? A pergunta do povo é, mas nós temos que nos tornar em quê? O que o Senhor espera de nós? Afinal de contas, o que o Senhor quer de nós? O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é a resposta exata de como Deus quer que nos tornemos. Irmãos, é a resposta literal. Isso deveria nos chamar muita atenção. Porque às vezes eu vejo que os cristãos eles ficam assim, meio perturbados. Mas qual será que é o meu chamado? O que será que Deus quer de mim? O que será que Deus planejou para mim? Mateus 5, 6 e 7 é o que Deus planejou para você. Mas é assim, Paulinho? Simples assim? É, simples assim. Mateus 5, 6 e 7 é o que Deus planejou para nós. Então, nos tornar, essa pergunta que o povo faz, em que havemos de tornar? A resposta aqui, ó. Nos próximos slides. É esse aqui, ó. Daqui a pouco eu entro nele. Então, vamos fazer um paralelo bem rápido. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, olha lá, irmãos, essa parte é interessante, ela tem alguns aspectos que eu quero aqui passar rapidamente, eu fiz esse quadro, porque houve no passado uma manifestação de Deus Pai no Monte Sinai, apresentando a lei, dando a lei ao povo. Aqui nós vemos Cristo, Filho de Deus, apresentando a graça, o reino de Deus. E existem algumas diferenças. Eu queria que vocês observassem comigo. No Monte Sinai, quando Moisés traz a lei, primeiro Deus revela a lei no Monte Sinai. E Jesus, ele também revela a sua graça, suas leis do seu reino no monte. Mas esse monte não é identificado. Curioso, né? Por quê?
Porque o Monte Sinai era uma referência para o povo de Israel. Só que Jesus não queria trazer um nome para que as pessoas não achassem que só ali poderia adorar. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Chegará o dia em que vocês não vão adorar em Jerusalém ou em qualquer outro lugar, mas o Pai procurará aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não fixo num lugar. Se Jesus tivesse revelado o monte ali, tivesse na palavra, estava até hoje os cristãos falando que aquele monte era sagrado, era santo, lá a bênção era maior, se orar lá o Senhor ouve mais. Crente gosta dessas coisas. Crente gosta demais de idolatria, irmãos. Isso é uma triste realidade. Crente gosta de símbolos, crente gosta de padrões. O evangelho é totalmente contracultural. Então, veja, o monte não é identificado, porque o monte é o próprio Cristo. Na lei, Deus desceu para falar com Moisés. E aqui, nessa passagem que nós lemos, Jesus subiu. Diferente. Jesus subiu. Ele sobe ao monte para revelar a sua palavra. Na lei, Deus falou em trovões e relâmpagos. Mas e aqui, no monte? Jesus sentou para falar com eles. O Senhor Jesus sentou no mesmo nível que eles. A voz mansa e delicada, falando a cada coração, às multidões. Na lei, olha lá, recomendou-se, Deus mandou que as pessoas não se aproximassem do monte, senão elas morreriam. Por causa da glória, o poder de Deus. Mas e aqui, em Cristo? Todos são convidados a se aproximarem. Veja que interessante. Então, mostrando que Cristo é superior a Moisés, que a graça é superior à lei, que o evangelho é superior a todo e qualquer ensino. Lindo, né, irmãos? Muito bonito, né? Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Aí ele entra nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. São 8, tá? Isso aqui são características que o cristão deve viver, e de cá estão as promessas correspondentes a cada uma delas. E eu queria tratar com vocês todas elas, mas antes vamos ler o texto, só para a gente ficar bem situado. Versículo 3, Mateus 5:3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Uma informação importante aqui para os irmãos. Nos próximos domingos, nós vamos falar sobre todo o Sermão do Monte. Esse será o tema dos pequenos grupos. Ok? Os líderes aí já ficam antenados. O assunto dos pequenos grupos vai girar em torno das escolas bíblicas até o término do estudo do reino de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Então, primeira característica. Isso aqui, irmãos, eu vou tentar ilustrar para vocês. Os irmãos, não sei se vocês, como eu gosto muito de filme de época, filme antigo. E quando eles iam para as guerras, que ficava um exército todo alinhado, enfileirado, e do outro lado o outro exército. O rei ia na frente. E tinha alguém, né, estipulado pelo rei, ou até o próprio rei, sobre o seu cavalo, começava a gritar para o exército, motivando o exército para a batalha. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento que Jesus está contando, é algo parecido com isso. O Senhor Jesus está inaugurando o reino.
está pondo em fileira o seu exército, está preparando eles para sair para a batalha. E ele começa a dizer para as tropas: bem-aventurados, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados. Ele está motivando, ele está animando, ele está alegrando aquelas pessoas que estão ouvindo, que eles iam para uma batalha, eles iam para uma grande guerra, eles iam enfrentar grandes dificuldades, mas eles precisavam saber que eles eram felizes. Por quê? Porque eles faziam parte do reino dos céus. Eles agora eram cidadãos recrutados para um outro reino, não o reino romano que Israel estava submetido naquele momento, mas o reino de Deus. Eles deveriam entender que eles eram felizes, que eles eram privilegiados, que eles foram separados, eleitos, chamados, convidados a fazer parte de algo muito grande. Irmãos, só nessa parte nós precisamos aqui parar por um minuto e hoje tem uma palavra muito usada, né, no meio coaching aí, no meio ressignificar a nossa fé, no sentido de muitas vezes nós ficamos muito apáticos. Nós nos acostumamos a ser crente. Irmão, nós não podemos acostumar a ser crente. Ser crente é bom demais. Ser crente é a melhor coisa que existe. Ser crente é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus, de um reino que não terá fim, de um reino que não conhece derrota, de um reino eterno, governado por um rei justo, santo, amoroso, bondoso, que cuida, que chama para perto, que nos ensina, que nos instrui, e mais, que morreu por nós, que ressuscitou, prometeu que vai voltar e que nós estaremos para sempre com ele. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E às vezes a gente percebe os crentes desanimados. O que foi, irmão? Estou desanimado. Você sumiu, não tá muito legal não, esses dias isso, não. Quando fica frio assim, eu fico, irmão, quando fica frio assim, eu fico tão desanimado, eu fico tão para baixo. O quê? Você não é crente não, irmão? Você não faz parte do reino não, irmão? Você faz parte do reino de Cristo. Você é um bem-aventurado. Você precisa rever isso aí, meu irmão. Você precisa exultar, você precisa se alegrar, você precisa louvar, você precisa adorar, você precisa levantar as mãos ao céu, você tem que sair pelas ruas gritando. Dentre tantas pessoas que estão no reino das trevas, encarcerado pelo diabo, encarcerado pelo pecado, ele escolheu você. Dentre tantas pessoas, às vezes muito melhores do que nós, ele escolheu nós, ele nos escolheu. Não é pouca coisa não. Isso não é pouca coisa. Mas lá na igreja, né? Não sei, tem um irmão lá. Na igreja tem uma irmã lá. Não sei, o fulano falou tal coisa. Meu irmão, nós estamos trazendo esse estudo do reino de Deus para que os irmãos entendam que nós estamos vivendo algo muito maior do que isso aqui que a gente está vendo. É muito mais elevado. Vai muito além. Bem-aventurados. Essa palavra vai seguir durante toda essa primeira parte do sermão de Cristo. É como se ele quisesse deixar bem claro. É como se ele quisesse deixar bem evidenciado. Felizes, ou completos, plenos, ditosos, satisfeitos. Assim que deve ser o cristão. E aí ele vai começar a dizer: bem-aventurado. Eu só queria deixar mais uma pequena, eu esqueci de falar aqui. Essa palavra bem-aventurado, ela no Antigo Testamento, no hebraico, é a palavra ashrei. A palavra ashrei no Antigo Testamento, em hebraico, quer dizer avante, persevere, não desista. E no Novo Testamento, Jesus usa a palavra makarioi. Makarioi, que quer dizer felizes. Se nós juntarmos o conceito de bem-aventurado do Antigo Testamento, da lei e da graça, a mensagem é: vocês são felizes, perseverem,
vocês são felizes, não desistam. Vocês são bem-aventurados, sigam em frente. É uma palavra encorajadora. Então, vamos lá, vamos passar pelas 8. Vamos lá. Primeiro, os humildes de espírito, ou pobres de espírito. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espíritos são os que reconhecem a sua completa falência espiritual. São aqueles que reconhecem que eles não têm força em si mesmos. Eles não têm justiça própria. Eles não têm nenhuma capacitação própria. Eles dependem completamente da graça de Deus. Os humildes de espírito, irmãos, são aqueles que se renderam completamente ao Rei Jesus. São aqueles que se colocaram totalmente na dependência do Senhor. São como Davi: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Bem-aventurados aqueles que dependem completamente do Rei dos Reis. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Irmãos, o reino dos céus é dos pobres de espírito. E não daqueles que são altivos, ou aqueles que têm justiça própria, ou aqueles que se justificam nas suas obras, ou aqueles que se justificam naquilo que eles fazem diariamente. O reino dos céus, irmãos, está destinado aos humildes de espírito. Segundo, bem-aventurados os que choram. Irmãos, se eu não estiver bem enganado, a gente trouxe essa mensagem aqui. Acho até que foi o pastor Lucas que trouxe a mensagem. Certeza. Os que choram, irmãos, não pode estar falando de pessoas que têm perdas ou que estão sofrendo por alguma razão desta vida. Porque senão todos seriam bem-aventurados. Esse choram aqui, irmãos, está relacionado aos crentes que, ao serem humildes de espírito, eles olham para si mesmos e para os seus pecados, para as suas misérias, para as suas mazelas, para a sua incapacidade, e eles choram, eles lamentam, eles estão aos pés do Senhor, eles não se contentam, eles não se conformam do quão miseráveis são e derramam lágrimas diante do Senhor. Esses serão consolados. O reino dos céus, irmãos, está composto por pessoas pobres de espírito que choram porque queriam ser mais santos, porque queriam ser mais fiéis, porque queriam ser cristãos melhores, porque queriam honrar mais o seu rei, porque eles olham para si mesmos e eles falam assim: eu não consigo representar fielmente o meu reino, eu não consigo ser o que deveria ser. Eles choram porque eles não estão conformados com quem eles são. Eles também são bem-aventurados. Quem são bem-aventurados? Os mansos. São os mansos, irmãos. Os mansos, mansidão aqui não significa fraqueza. Ah, o coitadinho ali. Não, coitadinho não. É aquele que realmente, ele é gentil, ele é manso, ele é paciente para fazer o bem. Mas, sobretudo, queridos, o manso é aquele que obedece. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, não se assustem. Não tem coisa mais feia do que crente desobediente. Não tem, irmãos. A obediência é algo inerente ao cristão. A obediência é algo inerente ao cristão, irmãos. Sabe aquele videozinho que o pastor Lucas colocou no grupo ontem? Sabe aquele videozinho? A Gil Magalhães está falando? O cristão não fica tomando decisão se ele vai ou não no culto. Se ele vai ou não na reunião. Se ele vai vestir com decência ou não. Se ele vai dar o dízimo ou não. O cristão não fica se perguntando isso. Ele simplesmente obedece. Ele é manso. Ele sabe que ele está submetido a uma autoridade inquestionável. Ele sabe que ele está submetido a um governo que está muito acima dele. E ele obedece
não chutando, né, igual o Chaves, né? Tudo eu, tudo eu. Não, 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 não. Ele faz isso com amor. Ele faz isso com temor. Ele faz isso com zelo. Ele ama os irmãos porque essa é a vontade do Senhor. Não é porque o irmão é bom com ele. Pelo contrário. Ele ama aquele irmão, inclusive, que dá rasteira nele. Que fala mal dele. Que ele surpreendeu o irmão falando mal dele. Ele ama esse também. Ele ama todos. Por quê? Porque isso é uma ordem, não uma opção. Ele é manso. Ele simplesmente obedece. Irmãos, os mansos que herdarão a terra. Quem é que vai herdar a terra, meu querido? Quem é que vai herdar a herança? Quem é que vai herdar a promessa? Os mansos. Qual que é o maior exemplo de mansidão registrado na Bíblia, irmãos? Irmãos se lembram? Jesus? Amém. Ele é o Senhor. Mas, tirando Jesus da equação, que é o próprio Senhor, qual que é o outro exemplo que a Bíblia fala que era o homem mais manso da terra? Moisés. Quantas vezes você pega Êxodo, Levítico, Deuteronômio e está lá, e fez Moisés tudo quanto o Senhor lhe revelou. Moisés obedecia ao Senhor. Deus falava cara a cara com ele. Deus escrevia as suas leis nas pedras e Moisés simplesmente as entregava, humildemente, como um súdito do seu Senhor. Os mansos. Também são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, essa expressão fome e sede de justiça. Irmãos, nós vivemos um mundo rodeado de injustiças. Injustiças sociais, injustiças políticas. São vários tipos de injustiça. Mas essa justiça revelada aqui é a justiça do reino de Deus. É a justiça do Pai. É a lei de Deus, é a vontade de Deus, soberana de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça do reino de Deus, que querem viver absolutamente o reino de Deus, que anseiam por algo mais justo, mais santo, mais reto. E eles vão o quê? Eles serão fartos. Por que eles vão... Veja que esse serão aqui está no futuro. Por que eles serão fartos? Porque lembra que eu trouxe numa das aulas anteriores? O reino já e ainda não. Nós já vivemos o reino, mas aqui nesse mundo. Mas um dia viveremos plenamente no reino de Cristo. E aí nesse momento é que seremos completamente fartos. Em outras palavras, nós, o cristão verdadeiro, ele tem fome e sede. Não é das coisas deste mundo. Não é de entretenimento. Não é de prosperidade financeira. Ele pode desejar tudo isso. Ele pode alcançar tudo isso. Isso não é ilegítimo e nem é errado. Mas pode se tornar pecaminoso se mal administrado. Mas o verdadeiro cristão, ele tem fome e sede da justiça de Deus. E ele vai ser farto. Aqui ele vai gozar parcialmente da justiça de Deus. Mas ele só será farto no reino eterno. Porque lá reinará plenamente a justiça de Deus. Irmãos, muitas vezes a gente vê irmãos chateados. A gente vê. Ah, mas o fulano fez isso e ninguém falou nada. Ah, mas a fulana disse isso e ninguém fala nada. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Calma, meu querido, calma. Ei, calma. Nós estamos no reino de Deus. E se nós estamos no reino de Deus, nós temos um rei governando sobre todas as coisas. E ele está cuidando de todas as coisas. Você já orou por essa situação? Você já orou pelo irmão? Fez um jejum por ele? Se você tem fome e sede de justiça, é o que você vai fazer. Porque você faz parte do reino. E como participante do reino, você faz parte da própria justiça de Deus. E se você quer ver a justiça plena de Deus sendo feita e realizada,
você deve dobrar os seus joelhos e orar, e buscar, e agir como um verdadeiro crente em Cristo. Irmãos, esse sermão do monte é tapa atrás de tapa, né? A gente sai pequenininho, miudinho. E o Senhor Jesus fala isso com uma classe, né? Ele usa termos assim que nos constrangem. Os irmãos, a gente começa a colocar a nossa vida à luz disso aqui, a gente fala, meu Deus, eu estou precisando melhorar demais, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Olha o futuro aqui de novo. Eles alcançarão misericórdia. Se tem uma marca de um súdito do rei, de alguém que faz parte do reino, é ele ser misericordioso. Eu vou dar só uma razão para isso, só uma. Eu vou dar só uma. Podia dar várias, mas eu vou dar só uma. Se nós fazemos parte do reino, é porque o rei Jesus teve misericórdia de nós. Tem nenhum de nós aqui, irmãos, a começar por mim, acho que eu sou o pior de todos, sem demagogia, mais indigno. Tem ninguém aqui que está na posição que está porque é digno, não. Não tem, não. Eu falo isso para os irmãos de cabeça baixa. Não tem dignidade nenhuma, a não ser a misericórdia de Jesus. Nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Somos parte do reino. Foi um ato da misericórdia. Se ele foi misericordioso comigo, pastor Lucas, como é que eu não vou ser misericordioso com você, meu irmão? Como? É incoerente, é incongruente. A conta não fecha. Não, Jesus tem que ter misericórdia de mim, mas eu não tenho que ter misericórdia do irmão? Não é esquisito? Não é estranho? Então, irmãos, os misericordiosos, eles deveriam ser misericordiosos pelo simples fato de terem sido alcançados pela misericórdia. Mas Jesus está indo além. Ele está fazendo uma promessa que nos encoraja ainda mais a sermos misericordiosos. Vocês também alcançarão misericórdia. Sabe o que Jesus está falando? Quando eu voltar para estabelecer plenamente o meu reino, na minha volta, quando eu voltar cheio de glória e poder, junto com os meus anjos, para juntar aos quatro cantos da terra os eleitos do Pai e os arrebatar, ser um ato de misericórdia. Irmãos, eu penso que se não fosse a misericórdia do Senhor, no dia do arrebatamento, muitos crentes iam ficar. Já pensaram nisso? Os irmãos já pensaram nisso? Nós vamos receber corpos glorificados. Nós vamos viver para sempre com o Senhor. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, por toda a eternidade. Vai ser muita misericórdia nos arrebatar, não vai? Como é que será que a gente vai estar nessa hora? Na hora que Jesus voltar, como é que será que a gente vai estar? Você já pensou nisso, irmão? O que você vai estar fazendo? Como é que vai estar seu coração nessa hora? Você vai estar bolado com alguém? Brigada com o marido? De mal da mãe? Será? No dia do Senhor? Hã? Meus irmãos, é misericórdia demais. Já pensou? Os limpos de coração. Ah, irmãos, os limpos de coração. Nosso coração é tão sujo, né, irmãos? A gente está o tempo inteiro cultivando sentimentos ruins. A gente está o tempo inteiro... Se a gente falasse tudo que a gente pensa, ninguém ficaria perto da gente. Não é? Não é, irmãos? Vou ser sincero aqui. Se a gente falar, todos os pensamentos nossos se tornassem audíveis, ninguém ficaria perto de nós. A gente reclama o tempo inteiro. Tudo está ruim. Bem-aventurados os limpos. Limpo aqui, irmãos, é sem nenhuma sujeirinha. É sem nenhuma mazelinha. É sem nenhuma impurezinha. Nenhum pecadinho. Só um coração regenerado pode ser assim. Por quê? Porque eles verão a Deus com os próprios olhos.
reino de Deus. E os pacificadores? Quem são os pacificadores? São aqueles que promovem a paz entre os homens e Deus. Como? Pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho torna os homens que estão em inimizade contra Deus agora em paz com Deus. E os pacificadores também são aqueles que promovem a paz entre os homens. Esses são os pacificadores. Eu lembro que quando eu preguei essa mensagem sobre os pacificadores, no dia seguinte, eu cheguei lá na marcenaria lá e o trem estava feio. O negócio estava... Foi um dia de... Nossa Deus. Eu corri para dentro do escritório e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vontade que tinha era de mandar tanto lá embora e para resolver o negócio. E o Senhor me lembrou da pregação. Eu falei com o pastor Lucas, eu vou começar a pregar só pregação coach, porque assim as coisas vão ficar mais leves. Que a gente prega aqui umas mensagens, aí no outro dia Deus prova a gente. Com aquela mesma pregação que a gente fez. Meu Deus do céu, não é assim? É desse jeitinho, é na segunda, não é na terça, não é na quarta, é na segunda. O Senhor já prova a gente. Quando não é no mesmo dia, né? Irmãos, é muito sério. Porque a gente tem que viver o que a gente prega. A gente não pode só pregar. E o Senhor nos move, ele prova mesmo. Ah, você pregou isso aí? Então tá bom. Agora eu vou te mostrar como é que é viver isso aí. É desse jeito. Então os pacificadores, irmãos, são aquelas pessoas que elas trazem paz. Elas acalmam as tempestades. Elas diminuem as tensões. Alguém chega para falar mal do outro, não, irmão, você entendeu errado. Olha, não, vamos pensar, será que não foi por causa disso que ela falou? Mas eu não tinha pensado nisso, é verdade. Pois é, calma, não era pessoal, né? Você entendeu errado. Pacificador. Pacificador é aquele que prega o evangelho a pecadores que estão distantes de Deus. E esses pecadores serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos prosseguir? E os perseguidos, e os injuriados também, que ele vai continuar no versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esses aqui são perseguidos. Por que eles são perseguidos? Eles são perseguidos porque eles são humildes. O mundo não gosta de gente humilde de espírito. O mundo gosta de pessoa vaidosa. Eles são perseguidos porque eles choram pelos pecados. O mundo não gosta de gente que chora pelo pecado. O mundo gosta de pessoas pecadoras, sensuais. O mundo gosta de pessoas que são corruptas, que vivem aí o pecadão do jeito que todo mundo já sabe. O mundo não gosta de pessoa mansa. O mundo não gosta de pessoa que tem fome e sede de justiça. O mundo não gosta de misericórdia. O mundo não quer coração limpo. O mundo não quer ser pacificador. Isso aqui, irmãos, é um paradoxo, é uma contraposição, é uma contracultura. E as pessoas que vivem no reino de Deus dessa forma são perseguidos por causa da justiça. São perseguidos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu tenho falado aqui, e às vezes os irmãos não estão entendendo. Essa perseguição ela vai aumentar muito. Muito. Pouco não. Os irmãos se preparem biblicamente, estudem a palavra, tenham vida devocional, porque o mundo que nós vivemos não quer o reino de Deus. O mundo quer o reino de Satanás. E ele quer que esse reino entre dentro das igrejas. Por que os perseguidos por causa de Jesus? Porque deles é o reino dos céus. Vamos passar para frente. Aí vai dizer lá, ó. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O apóstolo Tiago, né, ele vai dizer aqui, ó, Tiago 5, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Presta atenção nesse texto, irmãos, por favor. Tomai, por exemplo, olha lá, de sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu.
porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha aqui, irmãos, tomai por modelo de sofrimento na paciência os profetas, os que falaram em nome do Senhor. Nós temos que ter por modelo esses caras aqui, ó. Isaías foi ridicularizado pelas linhas que escreveu e cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Jeremias foi rejeitado pelo povo e jogado em uma cisterna. Elias foi jurado de morte por Jezabel. Eliseu foi humilhado por jovens por causa de sua calvície. Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, irmãos, Tiago está dizendo para a gente, tenham esses homens como modelo de sofrimento e de perseverança, sofrimento e paciência. Corroborando com o que o Senhor Jesus ensinou. Jesus termina essa primeira parte da bem-aventurança dizendo, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que Jesus está dizendo é simples, irmãos. Quando vocês forem perseguidos, quando seus bens foram confiscados, quando a sua conta bancária for confiscada pelo governo, quando vocês forem separados dos seus filhos, quando os seus filhos forem levados pelas autoridades, quando tirarem os filhos de vocês, porque vocês não aceitam os ensinos que é ensinado nas escolas, quando o Estado separarem vocês, exultem, se alegrem. Eu quero ler essa parte aqui que eu tirei de um comentarista bíblico, Matthew Henry, que eu achei muito interessante. No reino de Deus, irmãos, não é suficiente ser paciente e contentar-se sobre estes sofrimentos, assim como sobre as aflições comuns, e não retribuir injúria por injúria. Não é suficiente só isso. Mas devemos nos regozijar, porque a honra e a dignidade, o prazer e a vantagem do sofrimento por Cristo são muito mais consideráveis do que a dor e o opróbrio dele. Vou explicar rapidinho. O que Jesus está ensinando é que não é que apenas temos que suportar a aflição. Não é que temos apenas que aceitar as perseguições, as injúrias. Temos também que nos alegrar. Termos injustiça. Exultar. O que é exultar? É mais do que alegria. É pular de alegria. É estar muito satisfeito por ser participante das mesmas aflições do seu Senhor. Nós já estamos no reino. Vivemos ele espiritualmente. Mas estamos no mundo. E no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu resgatei vocês, eu trouxe vocês para o meu reino, mas esse reino, ele é uma contraposição ao reino deste mundo, e este mundo os rejeitará, porque eles, assim como não me aceitaram, amaram mais as trevas do que a mim, eles também vão odiar vocês. Eles vão odiar vocês. E sabe por que o mundo, hoje, na nossa era, no nosso tempo, não nos odeia? Do modo em que a Bíblia fala? Os irmãos, não assustem comigo. Porque nós somos muito parecidos com o mundo. Na hora em que nós resolvermos de fato sermos representantes legais do reino de Deus e dizer não para o pecado, e dizer não, eu não aceito esse ensino, não, isso não entra na minha casa, não, você não é bem-vindo, não, eu não vou fazer isso que você está propondo, isso é errado, isso é pecado, arrependa-se. Quando nós fizermos isso, o mundo irá nos odiar. Nós estamos muito complacentes. Hoje é a igreja inclusiva, hoje é a igreja emergente. Tudo pode em nome do amor, porque Deus é amor. Esse é o evangelho. E nós muitas vezes, irmãos, estamos calados.
Nós estamos calados. Nós estamos vendo o mundo sufocar a igreja, calados. Nós estamos vendo, irmãos, sendo votados leis contra o povo de Deus, contra os costumes bíblicos, calados. Na hora em que a igreja se manifestar como João Batista, aí nós vamos ver o que o mundo sente por nós de verdade. Muito bem. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmão, só uma pessoa que vive o reino de Deus pode fazer isso aqui, ó. Não estranho essa prova, como se coisas estivessem acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se. Alegre-se. Na medida em que vocês olharem e perceberem que vocês são coparticipantes das mesmas aflições de Jesus Cristo. E quem está falando isso aqui, irmãos? Pedro. E a tradição vai dizer que Pedro foi preso e ele ia ser crucificado, e ele achou que não era digno morrer crucificado como seu mestre, como seu rei, como seu senhor. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não se sentia digno de morrer como Cristo. Meu irmão, esse é o tipo de crente que a gente precisa ser. Esse é o tipo de crente que nós precisamos ser. E aí, irmãos, eu ia passar para a segunda parte, eu nem vou deixar para o outro domingo, porque eu quero encerrar aqui dando ênfase nessa parte. Muita coisa para domingo que vem. Vou aprender, irmãos, em algum momento. Agora travou. Muito bem. Pode deixar. Voltou. Tá bom. Eu vou encerrar essa aula, irmãos, dizendo isso aqui para os irmãos. Ó. Essas 8 qualidades juntas aqui, ó, essas 8, constituem as responsabilidades do súdito. São responsabilidades nossas, cristãos, crentes. E essas 8 bênçãos e promessas aqui, ó, são privilégios que o cristão recebe por ser um cidadão do reino de Deus. Um cristão verdadeiro, irmãos, ele vive neste mundo. Ele tem dupla cidadania. Então ele é um cidadão da terra e ele é um cidadão do céu. Mas as leis que governam esse cristão na terra são as leis do céu. Ele vive no mundo, ele tem que trabalhar, ele tem que criar os filhos, ele tem que honrar pai e mãe. Ele está no mundo, ele vive no mundo. Mas ele já inicia sua caminhada no reino de Deus. E um dia ele sabe que ele vai viver eternamente no reino de Cristo. Nesse sentido, irmãos, ele vive nesse mundo, mas ele sabe que não é deste mundo. Hein, queridos? Deus nos dê graça para vivermos essas 8 características, porque só assim nós um dia tomaremos posse do reino completamente.